Janice, você também está com a, você Tô tá com de a, co-host. isso. Você ajuda a admitir, faz por Eu gentileza? sempre ajudo, porque eu sou metida, não precisa nem me pedir. Eu Eu não já aguento, porque percebi. aparece para mim, eu vou admitindo, todo mundo. Beleza, beleza, obrigada. Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudos. Estamos estudando as obras de André Luiz, no sétimo livro, Entre a Terra e o Céu. E hoje estamos no capítulo 16, Novas Experiências, recebendo o nosso irmão Américo Sucena, lá de São Paulo. Então, para iniciarmos, nós vamos. A Rita vai fazer o preparo de ambiente e, na sequência, a Nancy vai fazer a prece inicial. Pode começar, querida Rita. Boa noite a todos do livro Pastorino 142. Procure interessar-se pelas crianças, que são o futuro do mundo. Cuide delas com amor e não com indiferença. Quantos cárceres estão cheios por falta de carinho nos lares? Não se esqueça de que o criminoso mais cruel foi um dia uma criança pura e inocente como todas as outras. Cuide das crianças com desvelo e carinho, e terá preparado um futuro feliz para a humanidade. Graças a Deus. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, mestre, amigo, companheiro de todas as horas, e vamos agradecer a oportunidade que nos é dada de mais uma noite de estudos desta obra tão importante de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Senhor, nós te pedimos que abençoes a todos nós, para que possamos assimilar todos os conhecimentos necessários para a nossa evolução. Abençoe também o nosso irmão Américo, que irá fazer o estudo da noite de hoje, para que as suas palavras encontrem um lugar seguro em nosso coração. E assim pedimos permissão para dar início aos nossos trabalhos, dizendo graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Nancy. Muito obrigada, Rita. Então, meus irmãos, estamos recebendo o nosso querido amigo Américo Sucena, lá de São Paulo, capital. Ele trabalha na Associação Espírita Mãos Unidas e vai nos falar sobre o capítulo 16, Novas Experiências. Seja bem-vindo, meu irmão. A palavra está com você. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Eu estou com a voz um tanto prejudicada, mas vamos tentar falar aqui com a ajuda dos bons amigos espirituais. Bem, esse trabalho a gente fez no Projeto Imagem, e é claro, não dá para fazer uma palestra de 1 hora no Projeto Imagem contando o livro inteiro. Então, nós escolhemos a linha principal do texto, né, da história, aliás, e fizemos um resumo para poder fazer a palestra numa única reunião de 1 hora. É bem rápido. Então, eu não sei como é que vocês programaram, mas eh, a ideia seria ler o texto ou comentar o texto original, ou eu posso falar daquilo que existe no resumo, porque assim fica mais fácil para mim. Eu não perguntei como é que era antes, porque a conversa desandou aqui para a temperatura. Não, como a forma de fazer fica com você, como Tá bom. você se sentir mais confortável. Muito bem. Então, nesse capítulo, Novas Experiências, o Mário Silva, que é enfermeiro nesta presente encarnação e também foi na anterior, aliás, a gente tomou um cuidado para fazer essa palestra, para não confundir os nomes. Alguns nomes se repetem, mas outros não. Por exemplo, Amaro tem outro nome, né? E a gente adotou o nome da presente encarnação, mesmo referindo-se ao passado deles, porque senão fica confuso explicar isso. E fomos obrigados a fazer umas telas
colocando os personagens e quem estava ligado com quem na presente encarnação, com os nomes atuais, e na encarnação anterior, à época da Guerra do Paraguai, também com os nomes atuais, para facilitar o entendimento. O que se quer é facilitar o entendimento. E colocar muitos nomes que mudam, né, fica complicado. Muito bem, então o Mário Silva volta para casa depois de um dia de trabalho, deita e dorme. E em espírito ele se lembra que na noite anterior ele teve um sonho e, em função das observações da mãe, ele achou que estava se relacionando com uma pessoa que era um criminoso, né? E de repente apareceu um delegado e dois soldados e que os separaram, né? Ele estava se referindo à presença de Clarencio, de Hilário Silva e André Luiz. Aqui uma observação interessante. Então, às vezes a gente tem um sonho real, mas a gente não consegue dar a interpretação adequada. E por isso nós corremos o risco de entender errado, como fez o Mário Silva. O fato é que ele dormindo, ele se lembrou da referência de Amaro, que estava casado já com uma namorada sua, né? E ele, lembrando disso durante o sono, ele reclama usando o nome Amaro, falando Amaro e tal, saindo fora do corpo em desdobramento, ele é atraído como um imã. O Amaro é atraído como um imã pelo Mário Silva. E os dois acabam se encontrando, né? Aqui uma verdadeira evocação. No mundo espiritual, quando a gente chama alguém que pode até estar encarnado, e é o caso, os dois estão encarnados, eles acabam se encontrando. Então vejam o que pode acontecer numa única noite, fora do corpo e em emancipação, se nós não tivermos o cuidado do preparo para dormir. Então é uma decorrência interessante essa que o capítulo nos mostra, porque nós imediatamente nos colocamos próximos daqueles a quem nos referimos, a quem chamamos mentalmente. Eu achava isso muito estranho e uma vez, preparando uma palestra sobre a médium da música, Rosemary Brown, lendo um livro, Sinfonias Inacabadas, ela conta uma coisa muito interessante. Vocês sabem que Rosemary Brown está para Chico Xavier, assim como Emmanuel está para Liszt, Franz Liszt. Liszt era o Emmanuel da obra mediúnica de Rosemary Brown, que recebeu os compositores clássicos, em grande parte deles, e produziu mais de 400 partituras de piano, piano e orquestra. Muito bem. E ela tinha muita dificuldade financeira, e eu estou contando isso porque eu entendi com a informação que a Rosemary Brown deu no livro. Ela tinha muito pouco recurso e fazia compras no mercado municipal lá de Londres, né? E nem sempre ela tinha a quantia suficiente de dinheiro para pagar as compras. E ela se constrangia demais ao ter que devolver alguma compra que já tinha sido retirada da gôndola, colocada na cesta, no cesto, e ela não gostava disso. Então o Liszt se prontificou a ajudá-la fazendo os cálculos. Liszt faz cálculo de cabeça muito rápido, mesmo com aquelas 3 variações da moeda inglesa, né? A libra, o pence, não me lembro do terceiro nome, né? Mas enfim. E ela, quando o vê pela primeira vez estando no mercado, ela é estranha, porque ela lembrou dele e não entendeu como é que ele foi até o mercado e não até a casa dela. E a resposta do Liszt vai esclarecer exatamente isso que eu estou falando. Ele diz assim: quando eu penso na sua casa, eu vou para a sua casa, eu me transporto rapidamente para a sua casa. Isso não vale para todo espírito, a gente sabe disso.
mas espíritos como Franz Liszt tinham essa facilidade. E quando eu penso em você, eu vou diretamente onde você está, seja onde estiver. Então, vejam que esse fenômeno da evocação é mais forte do que a gente pensa. Saindo do corpo e fazendo referências a alguém, se essa pessoa estiver encarnada ou mesmo desencarnada, ela pode aparecer na nossa lembrança. E acho que é por isso que nós não temos autorização para lembrar de muita coisa durante o sono, porque senão nós estaríamos sempre perguntando o que fazer no dia seguinte para os nossos amigos espirituais, para o nosso mentor, né? Então, essa possibilidade não existe, salvo raras e honrosas exceções. Eu gosto de ouvir vocês também enquanto eu faço os meus relatos, porque senão fica um negócio chato ficando ouvindo a mesma pessoa. Eu gostaria de ouvir observações de vocês, por exemplo, a respeito desse fato da evocação. Um de cada vez, senão fica uma bagunça aqui que ninguém se entende, hein? O Américo, eu sugiro que quando alguém quiser falar, levanta a mãozinha, que aí você pode continuar. Então, mas do jeito que estão falando, acho que não vão levantar a mão nunca. Pode seguir. Qualquer coisinha a gente pede a palavra, tá Então, tá bom? bom. Muito bem. Então, com o chamado de Mário Silva, lembrando de que Amaro lhe roubou a noiva com quem está casado agora, Zulmira, né? Amaro é atraído para fora de casa, porque também estava durante o sono descansando, mas desdobrou-se e, é claro, os dois acabaram se encontrando, né? E para evitar o confronto, né, o Mário Silva pede desculpas ao fato de ele ter casado com a noiva do o Amaro pede desculpas ao Mário Silva por ter casado com a noiva dele e dizendo que quem o procurou foi ela e não ele, né? Ele não acredita muito, né? Inclusive o agride com algumas palavras, né? Mas o Amário se desculpa e, de certa forma, ele quebra o gelo, né? Quando alguém não entra na briga, fica difícil você continuar a briga, né? A gente vê muito isso às vezes no trânsito. Nunca me esqueço de uma cena no trânsito em que alguém bateu atrás do carro da frente e o sujeito da frente saiu louco da vida e partindo para cima. E o sujeito que o bateu no carro tirou o cartão dele. Olha, aqui está meu cartão, meu seguro faz questão de pagar a sua conta. Aliás, eu faço questão de pagar a conta do, do acidente, né? E de repente o sujeito ficou sem ação, né? E é isso que acontece quando a gente muda a maneira de encarar o problema. Às vezes as coisas não saem para o confronto. E foi o que aconteceu. Amaro se desculpou e ele não sabia o, do amor de Zulmira por ele, Mário, né? Mas pede que este o ajude agora, porque a Zulmira, com a morte do filho, o filho caçula, Júlio, está doente, né? E por enquanto ele não sabe ainda que é um problema obsessivo, né? Bom, de qualquer forma, Mário Silva não fica indiferente aos apelos de Amaro e ameaça agredi-lo, inclusive, né? Mas aí Amaro toma uma decisão interessante. Ele começa a orar pedindo socorro, né? E Clarencio vem atendê-lo, fazendo-se visível e aparecendo aos dois. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque há um influxo magnético de Clarencio. O Mário Silva vai retomar a personalidade, que eu vou falar aqui, o Esteves, mas é a personalidade dele à época da Guerra do Paraguai, onde ele e mais dois amigos se interessaram pela mesma mulher, né? E ele vai lembrando dessas coisas do passado e passa a examinar o passado do ponto de vista dele, achando que o, o Júlio, na época adulto, né,
roubou-lhe a mulher e a mulher depois ainda foi atrás de Amaro, querendo ficar com ele. Ou seja, a mulher desprezou os dois amigos para ficar com Amaro. Então ele começa a lembrar disso, mas ele acha que foi Amaro que roubou a mulher, né, que seduziu-a. E depois o Clarencio ajuda o Amaro a lembrar-se do mesmo fato visto por ele, Amaro. E foi Amaro que então disse, lembrando do passado, que a mulher de Mário Silva procurou Júlio e algum tempo o procurou também. Não ficou nem com Mário nem com Júlio, mas ficou com ele, Amaro. Ele não quis muito acreditar, mas de repente ele descobriu que o problema não era nem Júlio nem Amaro, e sim a mulher. E começa a gritar por Zulmira, querendo tirar satisfação com ela, por que que ela o abandonou. E aí é que a coisa fica feia, porque Zulmira estava dormindo no quarto, na casa ao lado de onde Amaro saiu, atendendo ao pedido de Mário Silva. Então, vejam quanta coisa pode acontecer fora do corpo que nós não temos nem ideia, né? Eu vou projetar a vocês uma imagem que está no Livro dos Espíritos e que amarra, eu sei que vocês gostam de amarrações doutrinárias, e eu vou projetar aqui com vocês essa tela para vocês lerem comigo a informação que está no Livro dos Espíritos. Deixa eu... Pronto. Ela está, para quem quiser localizar, no Evangelho, eu falei Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, Esquecimento do Passado, item 11. Aliás, é muito interessante essa forma do Kardec registrar os ensinamentos, porque a gente pode fazer referências precisas pelo item, não é? No Livro dos Espíritos, pelo número da pergunta, mas nos outros livros, pelo item, né? Muito bem, e a informação do próprio Kardec é durante o sono, o espírito encarnado goza de certa liberdade, sabe porque sofre e tem consciência da justiça desse sofrimento. Então, só com essa frase e essa história, nós podemos tirar inúmeras observações. Alguém vai poder dizer assim: ah, mas é, ele não vai lembrar de nada depois que volta para o corpo, né? Então, essa é uma coisa interessante a se examinar. Eu vou contar a vocês uma experiência pessoal usando esse recurso de fora do corpo para aproximar duas pessoas. Tenho duas histórias para contar a vocês, que é tirar a lição prática da história. Um pouco antes da pandemia, uma senhora nos procurou chorando no centro para o atendimento fraterno, dizendo que tinha perdido a melhor amiga dela. Eu perguntei por quê, porque ela brigou comigo. Eu estranhei e perguntei se ela tinha dado motivo. E ela disse não. Não acreditei muito, porque normalmente a gente briga e tem e tem dupla via a briga, né? Mas aí eu fiz uma outra pergunta cirúrgica, né? Mas você tem outras amigas? Ah, eu tenho um monte. Então qual é o problema? Ah, mas é que eu faço questão de ter a minha amiga de volta. Aí eu perguntei a ela, mas você quer mesmo tê-la de volta como amiga? Eu faço questão. O que que o senhor tem a me dizer? Eu falei, olha, eu vou me basear numa observação doutrinária. Auxílio indireto. Você vai todos os dias à noite pedir para encontrar-se com a sua amiga durante o sono, com a presença de um intermediário, um Clarencio da vida. Um espírito benfeitor que possa auxiliar para que vocês se acertem, né? E ela perguntou, então, mas quanto tempo eu tenho que fazer isso? E eu disse a ela, até você ter resultado.
Ela não entendeu. Como assim? Então, enquanto você não refizer a amizade com ela, você precisa tentar. E por que que a gente disse isso? Porque como a gente esquece tudo que acontece durante o sono, volta para o corpo e fica tudo lá no inconsciente. Se ficar pouca coisa no inconsciente, a gente não vai nunca receber aquilo nem no subconsciente, quanto mais no consciente. Então, você precisa fazer toda noite isso, eu disse a ela. E só para o dia que você tiver um resultado. Muito bem, diz ela que fez 40 dias a solicitação. 40 dias depois era o dia do atendimento fraterno novamente, e ela foi ao centro sorrindo de orelha a orelha. Eu perguntei: quer falar comigo? Quero sim. Então tá bom, vamos conversar no atendimento fraterno. E eu perguntei: e aí, o que aconteceu? Senhor médico, hoje cedo eu fui para o trabalho, peguei o metrô, entrei no metrô, lembrei que precisava comprar um outro- uma outra passagem e lembrei da minha amiga pela manhã. Ela mesma disse que achou estranho o fato de ter lembrado da amiga pela manhã, mas seguiu à frente, pegou o bilhete. Quando começou a descer a escada rolante, antes de chegarem à plataforma de embarque, ela percebe que à frente da pessoa que estava na frente dela estava a amiga. Por estranho que pareça, essa amiga nunca pegou o metrô na mesma estação que ela. E estavam as duas ali muito próximas. Ficou em dúvida, inclusive, se faria a abordagem dela ou não. Foi a descida de escada rolante mais demorada da vida dela. Mas quando chegou à plataforma, ela raciocinou: eu estou orando há 40 dias para encontrar-me com ela e refazer a amizade. Vou abordá-la. Cutucou-a por trás, no ombro, e quando a amiga se virou, abriu os braços. Puxa, há quanto tempo! Elas se abraçaram, conversaram, é claro, amenidades. Ninguém colocou o dedo na ferida. Entraram no vagão de metrô. As duas desciam em estações diferentes e uma desceu primeiro, a outra desceu depois. E aí eu perguntei: mas afinal, vocês reataram a amizade? Ela disse: não, mas eu não sinto mais aquela pressão no tórax. Ou seja, ela ficou com raiva da amiga por alguma razão, né? Muito bem. Esses dois atendimentos foram antes da pandemia. Veio a pandemia, logo em março, né? 2 meses depois de ter iniciado a pandemia, toco o telefone em casa. Era ela. Américo, você pode me ouvir? Posso. O que que aconteceu? Você não vai acreditar. Minha amiga perdeu uma outra amiga, aquela amiga que ela queria reatar a amizade, com quem ela queria reatar a amizade. Perdeu uma amiga por Covid. Está muito abalada. E queria falar com alguém que fosse espírita. Das amigas que ela tinha, eu era a única espírita. Ela me ligou e quis falar comigo a respeito. Marcamos um chá numa noite de sexta para sábado e conversamos até alta madrugada, de máscara, claro, e longe uma da outra. E aí eu perguntei: e aí, reataram a amizade? Reatamos. Então, vejam que o auxílio indireto pode acontecer. Um outro caso, também muito marcante, estamos tirando lições práticas do capítulo, hein? Porque esse capítulo diz um monte de coisa interessante. Nós precisamos extrair a lição prática. Eu aprendi com esse livro a fazer isso. Uma outra mãe reclamou que a filha, há muitos anos, não ligava para ela. No atendimento fraterno, perguntei: você quer muito que a sua filha ligue para você um dia? Quero. É a coisa mais importante para mim. Muito bem.
Então você vai todos os dias à noite, antes de deitar, fazendo a sua preparação para dormir, além da sua prece, solicitar o encontro com sua filha e você, intermediados por algum mentor amigo, por algum amigo espiritual que possa ajudar. Ah, mas até quando eu vou fazer isso? Até você conseguir resultado. Quase 2 anos se passaram. E um dia ela apareceu no centro. Américo, minha filha me ligou do nada. Falei, não, do nada não. Pera lá, que negócio é esse? Você faz quase 2 anos a solicitação, pede para encontrar com ela durante o sono, para conversarem a respeito da ligação. E você diz que é do nada? Desculpe, não era bem isso que eu queria dizer. Bom, eu não tenho notícias de como está a relação dela com a filha, mas o fato é que a iniciativa foi da filha, não dela. E temos outros casos desse tipo para contar, né, que ficaria muito chato ficar falando muito a respeito disso. Mas vejam, quando a gente tem algum problema, e não precisa ser com amiga, não, pode ser com filho, como esse caso que eu contei. Uma das formas de resolver é justamente encontrando com esse espírito durante o sono. Agora, por que tem que fazer todo dia? Porque nem todo mundo dorme na hora certa todo dia. Muita gente tem insônia, acorda toda hora. É preciso reiteradamente fazer a solicitação para que existam várias oportunidades de encontro, administradas por esse espírito que a gente vai pedir para ajudar. Pode ser o guia pessoal de todos nós, né? Enfim, quem a gente acha que deve. E se não for aquele que a gente acha que deve, será alguém que vai substituir, porque é uma solicitação que deverá ser atendida no mundo espiritual, sem dúvida, né? Alguém já teve alguma experiência desse tipo? Eu já. Opa, vamos Uhum. contar agora. Agora quero saber a sua. Na verdade, eu sou psicóloga e eu estava atendendo uma paciente espírita também. E a mãe já tinha desencarnado e ela não perdoou a mãe. E isso trazia um pesar muito grande Sim, dela. E ela tinha um pesar pelo que a mãe tinha feito e também por uma ela. culpa por ela não ter conseguido perdoar essa mãe. E a mãe sempre pedia perdão a ela e ela não falava com a mãe quando a mãe desencarnou. E aí eu recomendei que todas as noites ela buscasse esse encontro com a mãe, pedisse a Deus. Só não coloquei o intermediário, gostei disso. Mas eu recomendei que todas as noites ela fizesse, pedisse a Deus que alguém, né, ia acolher esse pedido, mas pedisse ao Pai que permitisse esse encontro com a mãe, onde primeiro eu trabalhei esse perdão em consultório, para que Certo, ela pudesse trabalhar essa mãe, né, revivendo todo o trauma que ela trazia. E quando ela conseguiu perdoar a mãe, aí eu propus então que ela fosse a mãe, pedisse permissão e pudesse ter esse encontro com a mãe para pedir pessoalmente. E se certo, passaram quase 3 meses. Eu falei para ela também, falei, todos os dias antes de dormir, você faça esse pedido e peça esse encontro. E aí, acho que uns 3 meses, ela teve esse encontro, né? Foi um sonho vívido, né? Desses que você lembra de todos os detalhes. E ela chegou perfeito. na outra sessão muito feliz, porque foi um encontro muito maravilhoso. E ela que sofria de uma doença de estômago já há muito tempo conseguiu se curar. Quer dizer, na verdade, era uma somatização Somatização da culpa. daquela falta de perdão. Foi muito É isso. bonito. Realmente isso Legal. acontece. E no caso que você citou, Janice, é interessante porque pode ser feito também com espíritos que desencarnaram e Sim, com quem a gente tem sim. alguma desavença, né?
Eu citei dois casos de espíritos encarnados, né? De pessoas que estavam Sim. encarnadas que puderam se refazer nas relações, né? E quando é o fato, quando é um caso que envolve um espírito desencarnado, aí sim precisa haver o sonho, porque eles não vão se encontrar aqui em vigília, que não tem como. Tem que ser no mundo É. espiritual. E tem que ser marcante. Normalmente, um encontro marcante, um sonho vívido, é que dá o tônus emocional suficiente para a gente ter a certeza de que encontrou, que pediu perdão e foi perdoado, ainda que não tenha ouvido nenhuma resposta, nenhuma palavra, mas percebe que foi refeita a relação apenas com a aproximação e com a emoção que provavelmente provocou nas duas, né? Uhum, Esse é um muito caso muito bonito. interessante. É. Eu também conheço alguns casos assim, e são coisas que a gente pode usar, decorrentes desse auxílio indireto que os mundos, que os espíritos fazem, nos ajudando. Vejam só, a pessoa tem uma dificuldade, quer ajuda, está disposta a perdoar, está disposta a refazer a relação, é claro que os espíritos vão ajudar, né? Agora, a importância da solicitação diária é porque nem sempre a gente encontra, e foi legal você dizer que você primeiro preparou-a para o perdão. Ou seja, ela percebeu que precisava realmente fazer isso, né? E vejam, ela já estava somatizada com um problema estomacal, né? Por falta de perdão, né? Eu queria. Américo, Diga. lendo esse capítulo, né, fui fazendo algumas observações, né, e já que você está dando essa abertura para a gente tirar dúvidas, nessa Sim. primeira, nessa primeira frase nessa primeira frase desse capítulo que você está fazendo a abordagem, novas Sim. experiências, ele fala que Clarence funcionava como sempre junto de nós por mentor diligente e amigo. Aí eu fiquei pensando, né? Eu não lembro de ter nenhuma instante nas obras de André Luiz ele citar o seu anjo guardião, dando orientação, guiando ele, sempre é Clarencio ou sempre um ou outro mentor espiritual. Esse Clarencio seria o anjo guardião dele, né? Porque eu não lembro de ter visto, né? Essa é uma dúvida que ficou martelando na minha cabeça. Eu até falei com o Fernando que ia perguntar isso, né? E a outra, né? Né? O sonho que esse Mário Silva teve na noite passada, como que aquilo ficou reverberando na mente dele durante todo o dia até chegar à noite, né? E através da noite nessa reprogramação mental, ele se encontrar com o Amaro. Olha como que a mente da gente funciona e a gente nem sabe, né, esses escaninhos da mente. Muito É. interessante, né? Muito interessante, né? Eu queria compartilhar com vocês novamente duas telinhas aqui para comentar essa observação do Francisco, que é muito importante, muito interessante. Estava previsto eu fazer isso, mas não necessariamente hoje. Mas como ele citou isso, bem, eu vou compartilhar novamente com vocês a tela. Deixa eu me organizar aqui. Novamente, vamos lá. Vamos fazer outra amarração doutrinária aqui, né? Então, essa informação, ela está no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, Identidade dos Espíritos, né? E tem 268. Reparem o que o Espírito São Luís, que era o guia espiritual da associação, meu Deus, falhou o nome lá, da instituição que Kardec fundou, Sociedade Espírita Parisiense. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Obrigado, Senhor. Muito bem, um espírito protetor
de ordem muito elevada pode ter a tutela de centenas de encarnados. Por que que eu estou falando isso? Porque em outras obras, Clarencio, eh, quer dizer, na própria obra O Céu e o Inferno, o Entre a Terra e o Céu, o Clarencio é tutor da Evelina, não é isso? Logo que a prece refratada chega ao nosso lar, ele é tutor da Evelina, assim como é tutor de André Luiz. Ou seja, os ministros de nosso lar é uma inferência doutrinária. Por quê? Porque um espírito protetor de ordem elevada pode ter a tutela de centenas. Está dito aqui, ora. Então, eu acho que há outros tutelados, inclusive do Clarencio, porque provavelmente essa história foi acompanhada por ele desde a época do Paraguai. Então, talvez Amário, Júlio, Mário Silva, Zulmira, Antonina, sejam espíritos tutelados pelo Clarencio. Por isso ele entra nessa história. É exatamente nessa história que ele entra. E a impressão que dá é que nós temos um guia espiritual muito próximo a gente. Aliás, eu estou preparando um material para falar sobre isso. A próxima figura que vocês estão vendo, eu não consegui mudar as cores desses hominhos aqui da frente. Então, essa primeira fileira aqui, em primeiro plano, é dos encarnados. Em segundo plano estão os nossos guias individuais, ok? Daqui para cima, olha, esses dois guias espirituais podem ter um tutor deles dois. E aqui, diríamos, estaria o Clarencio, por exemplo, né? O desenho, eu gostaria de melhorar esse desenho, mas é, assim como Jesus coordena e conhece todas as ovelhas do planeta, ou seja, os 23 bilhões de seres, os quais 8 e poucos estão encarnados e o restante desencarnado, Jesus conhece todo mundo, ué. E ele é o tutor de todos. Agora, ele se utiliza de tutores em outros níveis, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que os grupos, deixa eu ver se eu localizo essa imagem aqui para compartilhar com vocês também. Essa aqui, vamos lá, de novo. Compartilhamento, vamos lá. Essa é uma variação do projeto Imagem, tá? Que é ilustrar frases doutrinárias. Vejam o que diz essa frase, né? Os espíritos que protegem os indivíduos, esse é um indivíduo. Ou as coletividades, essa é uma coletividade. Tem o grau de adiantamento compatível com os indivíduos e as coletividades. Óbvio, né? Que protegem. Está lá no Livro dos Espíritos essa informação. Então, vejam, todos os guias espirituais, de alguma forma, são tutelados, porque se eles não conseguem resolver um problema, eles passam isso para a instância superior. É ou não é? Tem que passar para a instância superior. Então, o que eu acho é que Clarencio não é um guia individual, porque se ele é tutor de André Luiz e tutor de Evelina, ele pode ser tutor de algumas centenas de espíritos. E vejam, cada ministério, em nosso lar tem 12 ministros. Eu ficava me perguntando para que tanto? É para isso. São 72 ministros tutelando todos aqueles que saem de nosso lar, vêm para a Terra e voltam para nosso lar, porque a gente retorna de onde saiu, né? Dá baixa lá quando reencarna e dá entrada quando desencarna e volta. Claro, se voltar, se conseguir voltar para o mesmo lugar, porque às vezes a gente se perde pelo caminho. Mas essa é a ideia que eu tenho. É, porque é uma decorrência da leitura desse estudo minucioso que você mesmo observou. E Clarencio é ministro em nosso lar, ele não pode ser um guia individual de ninguém, mas ele tutela guias responsáveis pelos tutelados dele. O que você acha disso, Francisco? Razoável? Eu acho bem razoável e bem coerente, né? Bem Acho coerente. que, com É. certeza, né? Porque a gente tem sempre orientado para a gente orar para o anjo de guarda, né? Como você falou aí, né? Orar pelo intermediário é o nosso anjo de guarda, intermediando com o anjo de guarda da pessoa, os dois achando um caminho do meio para tentar sanar, né? As dificuldades de relação, né?
E a gente não vê André Luiz, ah, meu anjo de guarda me orientou a fazer isso, meu anjo de guarda me orientou a fazer aquilo. É sempre Clarence, é sempre Narcisa, é sempre. Aí fica assim, onde que fica o anjo de guarda de André Luiz, né, na história toda? E hoje, justamente nesse capítulo, acendeu essa luzinha. Aí eu falei Uhum. assim, hoje eu vou perguntar a Américo sobre isso, É, mas super coerente, né? Né? talvez exista um anjo de guarda na vida espiritual, porque há É, referências de que às vezes eles continuam nos tutelando. Mas no caso do André, por exemplo, que está mudado, é um espírito melhor, né? Agora ele precisa de um tutor. Talvez não aham, precise de um guia. Agora, quando ele reencarnar, ele vai esquecer o passado e vai ter que mostrar aquilo que ele realmente aprendeu. Porque uma coisa é viver na vida espiritual sob tutela. Outra com coisa é certeza. reencarnar esquecendo o passado e tendo que realmente ser testado naquilo que aprendeu. Só que só as lições devidamente aprendidas serão manifestadas aqui depois do esquecimento, né? Para mim esclareceu, Américo. Obrigado. Muito bem. Eu tenho uma outra. Do livro não tem muito o que falar, né? A não ser repetir a história que vocês já conhecem, mas eu quero tirar, como estamos fazendo, algum proveito dessas informações adicionais que nós podemos aproveitar bastante. Ainda sobre a emancipação da alma, existe uma outra imagem que eu queria compartilhar com vocês para mostrar que realmente é um período importantíssimo que nós podemos utilizar. Vou compartilhar novamente com vocês, tá? Essa outra frase que está no livro Missionários à Luz. A figura nem sempre a gente acerta para tentar. Mas, enfim, quem diz isso é o Alexandre, no Missionários à Luz, no capítulo 8. Esse ADP que eu coloco aqui na frente é porque às vezes a frase é muito longa e ela tampa a ilustração, né? Ou então existem cenas que têm claro e escuro na mesma tela, como é o caso dessa. E se a frase é muito longa, ela pode ficar visível numa área, menos visível na outra. Mas vamos ver a frase que ele deixa aqui. Vamos lá. Se todos os homens cuidassem seriamente da preparação espiritual durante o sono, efetuariam grandes conquistas nos domínios psíquicos. Olha só que informação tem aqui. É uma preciosidade essa informação. Porque nós podemos fazer grandes coisas, né? No próprio Missionários da Luz, há referências de que os espíritos fazem, os encarnados fazem cursos na vida espiritual. Vocês já estudaram lá o Missionários? Já estudaram Missionários? Já, a gente Já. está na Isso. sequência. Estão na sequência, entre a Terra e o Céu, estão na sequência. Então, eles, no mundo maior, inclusive, o, um mentor lá faz uma palestra para espíritos de várias religiões na natureza durante o sono. Então, vejam quanta coisa é possível fazer. No Missionários da Luz, inclusive, faltavam dois alunos do grupo que era frequente, né? E o Alexandre pede para o André e um outro servidor do grupo saber o que estava acontecendo, né? Vocês devem se lembrar dessa história. Então, vejam quantas coisas nós podemos fazer. Além de cursos, auxiliar alguém que precisa, fazer reencontros importantes, tomar decisões. Eu já tomei decisões no Mãos Unidas, pedindo ajuda, porque eu não sabia exatamente o que fazer. Eu tinha uma ideia, mas eu queria aferir melhor isso. É claro que tem decisão que você tem que tomar na hora, não dá para esperar 6 meses de solicitação para os espíritos. Mas eu já fiz decisões, já tomei decisões fazendo isso. Me preparo para dormir e solicito ajuda. Eu não vou lembrar de nada, mas vem aquela informação que já estava no inconsciente, ela vem lá para o subconsciente e de repente vem como um insight, né? Faça isso. Eu já usei isso. Então vejam quantas coisas é possível fazer, inclusive melhorar e aferir o nosso desenvolvimento psíquico. É escrito aí na frase, não é minha frase.
que mais? Vou mostrar para vocês a cena em que o Clarencio entra em ação do projeto Imagem, para vocês verem aqui um pedacinho da história, né? Então vamos lá. Então essa é a cena. Eu estou passando pela inteligência artificial as cenas para deixá-la no tamanho 1920 por 1080, mas inclusive aqui está no tamanho 3 por 4, 4 por 3, né? A Yara levantou a mão. Já te passo, Yara. Reparem aí, o Mário, o Mário Silva, bravo, o desenhista exagerou aqui na, na vibração de raiva que sai do Mário Silva. Mário Silva está encarnado, portanto tem um cordão aqui, né? Tem um cordão aqui. E Amaro, saindo da casa dele, que é aqui do lado, tem um cordão também indo lá para dentro, né? Esse cordão de prata que nos liga o principal centro de força, né? E o Clarencio aqui no meio, ativando a memória de ambos para lembrar cada um do seu jeito, da sua forma, de como eles lembram do passado, né? Então essa é uma das cenas do livro. Yara, vamos lá, interromper aqui a... É o seguinte, boa noite. Boa noite, Yara. Voltando aos casos que você contou e a Janice também. No caso, uma era amiga, as duas encarnadas. No outro caso, eram mãe e filha. Encarnadas. E no caso da Janice também, né? Já era Sim, o caso desse. E no caso, que eu acho que, assim, eu estou pensando nisso, de ser uma pessoa com quem você convive no dia a dia, entendeu? serve Você para qualquer coisa, serve para qualquer eu coisa. pensei nisso, né? Que seria, a lógica é que Isso, funcione da mesma maneira, né? Mas só para reforçar o meu isso. É. pensamento, né? É Podem ser, interessante. podem ser dois encarnados e pode ser um encarnado e um desencarnado. Dois encarnados, eles se viram lá, que os dois estão do outro lado. Não tem problema É. nenhum. Se eles quiserem se acertar, eles se acertam lá mesmo. Agora, quando alguém está aqui, com alguém daqui mesmo, ou alguém do mundo espiritual, precisa fazer isso, Eu né? digo assim, vivendo juntos na mesma Sim, casa, isso, né? exatamente. Funciona, se fizer com Funciona. Se perseverança, fizer né? com perseverança, né? Pode não Então dar tá. 100% de resultado, mas enfim, a gente precisa fazer alguma coisa, né? É. Isso Outra pode, coisa que, diga, perdão, pode outra falar. coisa que Pode falar. funciona também às vezes você tem uma criança e que tem algum problema, você sente que tem alguma animosidade com o pai ou com a mãe. Isso, Eu já instruí também uma mãe a legal. fazer isso. A criança tinha pavor da avó, tinha pavor dessa avó. Então eu instruí a essa avó, quando essa criança estivesse dormindo no primeiro sono, chegar perto da criança e falar o seu espírito desperto ali, né? Porque aí recobra a sua imortalidade, pedindo perdão, se houve alguma coisa, porque era uma criança de 5 anos. Não tinha havido nada com essa avó, pelo menos não que eles me relatassem, né? Sim, Então, assim, aí eu falei, então só pode, eu deduzi que só podia ser de algo do passado. Então, que essa avó pudesse, ali à beira da caminha, conversar, pedir perdão, e fosse conversando, dizendo que ama e que, né, que gostaria de ter uma aproximação, porque a criança não deixava, e ela fez isso durante 40 e poucas noites, e na noite seguinte dessa última noite, a criança acordou e falou para a mãe, foi no quarto e falou assim: cadê minha avó? Aí ela falou: ué, tá no quarto dela. Ela falou: por quê? Ela falou: achei que ela estava aqui. E aí a hum, mãe: não, tá no quarto dela. Então eu vou lá dar um beijo nela. Saiu do quarto, foi lá dar um beijo na avó. Acabou. muito bom. Outra experiência interessante.
Pode usar É, também. isso Muito aí obrigada. a gente trabalha isso como uma hipnose também, né? Mas só que os hipnotistas trabalham isso que seria uma hipnose para a criança, mas nós que somos espíritas, sabemos que ali naquele momento desse sono, que é onde tá, a criança está, né, desdobrada ali pelo sono, ela também recobra a sua imortalidade. Então ali nós falamos com o espírito imortal, não com a criança. Então, por isso que também funciona. E nesse caso, eu intuí que pudesse ser alguma coisa do passado, quer dizer, eu intuí. Sim. A lógica, já que É, a gente não acha a lógica a causa no presente, a gente está no busca no passado. passado. E deu certo. Então, é muito interessante essa técnica. E outra coisa, Américo, quando você falava, né, da gente desse preparo para o sono, quando eu era mais nova, eu não gostava de dormir, porque eu achava que era uma perda de tempo. Perda de tempo. E eu tenho TDAH, eu sempre fui muito agitada. Eu faço muitas coisas, sempre fiz desde criança. E a minha sensação era que eu ia dormir e eu ia perder tempo, eu não queria dormir. E quando eu me tornei espírita aos 19 anos, graças a Deus, né, porque me ajudou a errar menos na vida, e eu descobri que a gente continua. Aquilo me deu uma tranquilidade para eu dormir, só que todas as noites, né? Lógico, e às vezes eu estou muito cansada, nem lembro de fazer. Eu peço que Jesus me permita que a minha noite seja útil, que É, eu possa aprender, e se eu não tiver habilidade para trabalhar para Ele, que Ele me permita aprender para ser mais útil a ele, né? E eu digo isso, mas, sabe, no fundo eu acho que é medo de ir para algum lugar que não preste. Então eu fico pedindo para ou estudar ou trabalhar, por favor. é. Foi bom você falar isso, Janice, porque é interessante que o preparo para dormir, ele tem a ver, inclusive, com o que é que a gente assiste. Eu vou explicar. Durante a pandemia, tenho 3 filhas. O genro da filha mais velha nos convidou para passar uns tempos na praia, numa casa alugada, para sair um pouco daquela neurose aqui em São Paulo. Todo mundo de Sim. máscara. E lá a gente tirava a máscara porque a gente sabia que não estava com Covid. E ficamos lá uma semana. Foi uma semana deliciosa. Mas, enfim, por que que eu estou contando isso? Porque assistir alguma coisa antes de dormir. Isso, obrigado. E o neto, na época ainda novinho, devia ter. Ele nasceu no ano 2010, 2020, tinha 10 anos, 10, 11 anos. E lá fui eu, convidado por ele para assistir o Homem-Aranha. Eu não assisto mais filmes violentos faz muito tempo. Eu Aí também eu não, pensei, nunca gostei. aí eu pensei comigo, eu vou assistir esse Homem-Aranha, porque ele não é muito violento. Eu vou assistir. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Eu não saí da sala por respeito ao neto. Eu esperei o filme acabar. Mas eu tive uma noite altamente perturbada pelas imagens que entraram na mente. Sim, Então, precisa tomar cuidado, inclusive, com o que a gente assiste. Por exemplo, tem gente que adora, os jovens adoram filme de terror. Ah, vai ter isso. encrenca, ué. Vai ter encrenca. Sonhos de perseguição, porque a sombra usa aquilo que a gente tem na mente gravado. Acabou de ver o filme, a Aham. cena está lá circulando, né? Eles mandam lá um embrião de cena de perseguição, de roubo, pronto, e a gente vive um inferno durante a noite, como eu vivi, em plena pandemia, porque fui assistir, achei que o filme não era violento, ele já era violentíssimo na época. Uhum. Então, o preparo de dormir para sair do corpo tem referências à alimentação mais frugal à noite, né? Os 70 a mais, 60 a mais já fazem isso automaticamente, senão passam mal à noite. Sim, Mas tem que tomar cuidado com aquilo que a gente assiste, exatamente. porque senão não dá certo esse negócio, não. Foi bom você Eu, falar isso. À noite eu gosto muito de ficar assistindo um pouquinho assim à noite, programas do canal 130 modo viagem, que mostra Isso, muito bom. paisagens,
Muito Brasil bom. visto de cima, Isso, e muito tem um bom. ritmo calmo, e Calmo, vai mostrando gostoso. a paisagem. Nossa, que delícia! Eu E tenho um também, medo danado de parar no umbral quando eu durmo. Tá louco? então a gente só tem medo do que já viveu. Eu também tenho. Do que a gente nunca viveu, não tem medo, né? Eu, por exemplo, eu não tinha medo de avião, né? Aí eu fui viajar de avião e o avião quase caiu aqui em São Paulo, saindo de São Paulo para ir para uma obra da CESP, onde eu trabalhava. Ah, não tive dúvida. Desci no aeroporto, ele conseguiu voltar para a pista, desci no aeroporto, comprei uma passagem de trem. Fui de trem para a obra. Nunca mais andei de avião. E não ia andar mais de avião até que um espírito falou para mim: escuta, por que que você não anda de avião? É porque eu tenho medo. Medo do quê? Medo de morrer. Fica tranquilo que você não está liberado ainda. E depois disso eu voltei a viajar, acreditando que eu não estava liberado. Só que à medida que o tempo passa, vai ver que a liberação termina. Pode ser que eu volte a ter medo. 20h56 na Grande São Paulo e por aí também no Rio. Alguém mais tem alguma observação? Helena? É só esse conjunto de fala de suas, de Janice, de Yara. Tem uma frase aqui que ilustra muito isso, né? Que ele se referiu a Leonardo Pires e disse que o Mário Silva, agora me falei, né? Tem esse complexo de fixação, né? As coisas que ficam fixadas na mente da gente. Muito interessante, né? Ele também comenta que nós vivemos o que pensamos, né? Isso, E é exatamente. exatamente, nosso mundo mental é o que reflete, tanto nos sonhos como na vida de Sem dúvida, vigília, né? Nós sem somos dúvida. aquilo que pensamos. Por isso a importância do vigiar e orar, e da nossa vibração melhorar e nós procurarmos os recursos, como você bem colocou, de estarmos mais atentos, né? Procurar, a Janice também falou isso, né? Procurarmos bons hábitos, bons filmes, bons sons, né? Boas harmonias, né? Boa Bons música, sons. boa Bons. companhia, boa conversa, para que a gente possa se melhorar, né? Junto Por dos isso que eu estou bons, aqui nos hoje, ó. tornaremos melhores. Oi? Por isso que eu estou aqui hoje. Só boa Então, companhia, boas conversas. Exatamente. Através do exatamente. estudo, né? Na nossa estudo academicamente da doutrina espírita, mas o estudo de nós mesmos, né? De nosso íntimo, do que nos move. Nos estudarmos com atenção para que possamos, não só quando sairmos em desdobramento no sono, mas também na nossa vida presente, né? Nos melhorarmos, para que possamos falar de Jesus, sem precisar de palavras. Muito obrigada, Américo. Foi excelente estudo, excelente companhia, excelente presença, né? Muita simpatia. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe e te ampare. Receba nosso abraço aí para Mãos Unidas e que possamos estudarmos juntos mais em outros capítulos, em outros livros. Muito bem, muito A, obrigada. es- Muito a obrigado. esposa do Américo vai estar com a gente, hein? É, No, A es- no fim do ano, para falar da prece de Ismália. É, que no dia ótimo. 11 de dezembro. É, Que bom, que bom. Será muito bem-vinda. Temos certeza, já sabemos que será um excelente estudo. Então, muito obrigada. Obrigada a presença de todos. E a Cláudia vai fazer nossa prece final. Vamos. Deus, Pai amado, infinitamente bom e justo, Mestre, nosso irmão, pedagogo divino de nossas vidas, espiritualidade bendita, presente neste grupo querido que se encontra semanalmente.
para estudar e refletir os fundamentos da doutrina que abraçamos, que nos traz tantas verdades esclarecedoras e confortadoras. Gratidão. Que sejamos eternos espíritos aprendizes e que não nos falte força, vontade, determinação e bom ânimo na nossa caminhada evolutiva. Que façamos o bem, que vivemos o bem e que pensamos no bem. E assim possamos seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Gratidão, Pai. Fique conosco, hoje, amanhã e sempre. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, Américo. Muito obrigada a Abraço a todos. todos. Obrigada, um abraço a todos. Um Boa beijo, noite, muito obrigada. obrigada. Bom fim de semana.